Quando se fala em casas mal assombradas, quase sempre existe uma história trágica por trás delas, algum ritual macabro, um homicídio, um suicídio, suicídio, a casa foi construída em cima de um cemitério indígena, coisas do tipo, normalmente envolvendo dor e sofrimento. Mas hoje vamos ver um caso um pouco diferente, uma casa sem nenhum passado traumático ou violento, sem nenhuma ligação pagã ou satânica. Aliás, muito pelo contrário, era uma casa ocupada por pastores que pregavam na região. Hoje vocês vão conhecer a Brockvanet, a casa mais assombrada da Suécia. Para entender a história de Borgvanet, primeiro a gente precisa conhecer o lugar onde está localizada essa casa. Borgvanet é uma pequena vila situada na província de Jämtland, no centro-norte da Suécia, uma região marcada por florestas densas, montanhas e lagos que permanecem congelados durante boa parte do inverno. Atualmente é um lugar extremamente tranquilo e pouco povoado. E durante o século XIX e XX, viver ali não era nada fácil. Os invernos eram muito longos e rigorosos, com temperaturas quase sempre abaixo de zero. Enquanto a neve podia cobrir a região durante vários meses, o isolamento era uma realidade. E as cidades maiores, elas ficavam distantes, as estradas eram precárias e muitas comunidades dependiam quase exclusivamente da agricultura e da caça local. Nesse contexto, a igreja desempenhava um papel fundamental, muito além das cerimônias religiosas. Os pastores, eles eram líderes comunitários, conselheiros e muitas vezes a principal autoridade local. Eles ajudavam a resolver conflitos, registravam nascimentos e mortes e serviam como ponto de apoio para uma população espalhada ali pelas áreas mais rurais. Foi justamente por isso que em 1876 foi construída a casa paroquial de Borgvanet. O objetivo era bem simples, era oferecer uma residência permanente para os pastores que serviam ali aquela pequena comunidade e as famílias que viviam nas redondezas. A construção seguia um estilo tradicional sueco da época. Era uma casa de madeira relativamente simples, mas robusta o suficiente para enfrentar o clima severo da região. Cercado por árvores e localizada próxima à igreja local da cidade, ela foi projetada para ser um lugar de acolhimento. Na época da sua construção, nada indicava que aquele edifício se tornaria conhecido até internacionalmente. Não tem registro de grandes tragédias, batalhas, massacres, crimes violentos ligados ao terreno onde a casa foi erguida. Pelo contrário, tudo indica que era apenas mais uma residência em uma pequena vila perdida ali entre as florestas. E talvez seja justamente esse detalhe que torne a sua história tão interessante, porque ao contrário da maioria das casas assombradas famosas do mundo, Borgvanet não nasceu em volta de sangue e violência. Ainda assim, poucos anos depois, os próprios moradores começaram a relatar acontecimentos. A partir do início do século XX, a casa paroquial de Borgvanet começou a ganhar uma reputação estranha entre seus próprios moradores. Primeiros relatos não vieram de turistas ou de curiosos, mas os próprios pastores que viviam ali. As pessoas costumavam lidar com isolamento, silêncio e rotina religiosa, começaram a registrar experiências difíceis de explicar. Um dos relatos mais antigos fala de passos pesados sendo ouvidos durante a madrugada, principalmente nos corredores superiores da casa. O curioso é que ao verificar não havia ninguém, as portas estavam trancadas e o ambiente permanecia vazio. Com o tempo, outros fenômenos começaram a ser relatados. Objetos apareciam em lugares diferentes dos que haviam sido deixados, roupas penduradas sumiam, surgiam em outros cômodos e portas se abriam e fechavam sem qualquer interferência visível. Em 1927, um dos pastores escreveu que chegou a sentir uma presença constante dentro da casa. Ele afirmava que não era um evento isolado, mas algo recorrente, como se a residência nunca tivesse completamente vazia. Esses relatos começaram a se espalhar pela pequena comunidade e transformaram a casa paroquial em um assunto frequente entre os moradores da região. Mas foi em 1941 que um dos episódios mais conhecidos aconteceu. Uma visitante que se hospedava na casa afirmou ter acordado durante a noite e visto 3 mulheres idosas sentadas ao lado da sua cama. Segundo o relato, elas estavam imóveis, apenas observando em silêncio. Assustada, ela tentou se mover, mas sentiu um forte medo e dificuldade para reagir. Quando conseguiu acender a luz, as 3 figuras simplesmente sumiram. Outro relato, muito citado, envolve uma cadeira de balanço que ficava em um dos cômodos principais. Um dos antigos moradores afirmou que enquanto estava sentado nela, sentiu uma força invisível empurrar a cadeira. Esses relatos se repetiram em diferentes versões, sempre envolvendo passos, sombras, vozes baixas e a sensação de que havia alguém presente, mesmo quando a casa estava vazia. Mas o estranho é que não existe um único evento histórico marcante que explique a sequência de acontecimentos. Até hoje ninguém conseguiu apontar um evento específico que justificasse tudo o que foi relatado ali. Não, massacre,
Não há crime registrado, não há tragédia conhecida que sirva como origem dessa atmosfera. Mesmo assim, os relatos não desaparecem. Pelo contrário, ao longo do tempo, a fama da casa só aumentou. A antiga residência paroquial de Borgvanet acabou se tornando um ponto conhecido na Suécia, atraindo visitantes curiosos, pesquisadores e pessoas em busca de uma experiência fora do comum. A casa mudou de função com o tempo, atualmente sendo uma pousada para curiosos do sobrenatural, mas mesmo assim nunca perdeu o peso da reputação que construiu. Cada novo visitante que chega com a mesma expectativa de entender o que aconteceu ali, e quase todos saem com a mesma resposta, que ninguém sabe. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, comentar aí nos comentários outros vídeos que vocês querem ver aqui no nosso quadro Mistérios pelo Mundo, e compartilhem o vídeo. Não esqueçam o like, é isso aí, valeu!